começar, tá? Bom dia, pessoal. Seja muito bem-vindo ao G365. Estamos aqui novamente mais uma manhã especial. Você que está chegando no YouTube pela manhã, pela tarde, se for à tarde, boa tarde, se for à noite, boa noite. Se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever, de dar o seu like, de compartilhar esse conteúdo, né? E essa manhã a gente vai estar aqui com Wagner Soares, nosso parceiro especial, vai trazer um conteúdo muito especial para todos aqui. Seja muito bem-vindo, e se você achar interessante participar com a gente do Zoom, deixa um comentário aí no vídeo e deixa aí o seu contato, a gente pode estar te convidando para participar com a gente aqui. Wagner, a palavra é sua, meu amigo. Muito obrigado por estar transbordando aqui com a gente, tá? Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo, mas que Deus abençoe você. Hoje a live é mais voltada à tomada de consciência, então um tema que, para mim, é muito forte, e eu quero trazer para você uma história antes de eu estar entrando no assunto, né? Mas a tomada de consciência nada mais é do que você se tornar consciente de alguma coisa, tornar-se consciente emocionalmente. E a gente vive um período da nossa geração que a tomar consciência é você abrir os olhos. Então, a Bíblia fala, né, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que os nossos olhos seriam abertos em circunstâncias. E é isso que eu quero trazer para você. Mas para isso eu quero contar um pouco uma storytelling para vocês, tá? Eu quero contar a história de uma criança, tá? Isso é eu, em 1983, eu tive, o meu pai e minha mãe me tiveram de um relacionamento momentâneo e tiveram eu e automaticamente cada um seguiu as suas famílias. Porém, foi nascer essa criança, ela teve as suas diferença entre as famílias, um achando que não era, meu pai achando que não era filho, que eu não era filho dele, minha mãe não querendo, porque queria viver a sua juventude, queria viver a sua história, e as coisas começaram a desenvolver. Essa criança começou a nascer num ambiente muito difícil de compreensão, porque ele não entendia, né? Eu não entendia por que que eu era rejeitado por um e rejeitado pelo outro. Por que que acontecia, por que que às vezes eu ia na casa de uma família e ficava os murmurinhos, né? Porque eu ia na casa de outra família e ficava. Porque a mãe falou que quando eu tinha 1 ano, automaticamente ela não me queria e ela ia me jogar, jogar numa ponte. Por que que de repente a minha avó me assumiu para me cuidar? Então são coisas que daquela fase da infância são coisas que muito doloridas que acabaram marcando a minha infância. Com 7 anos de idade, eu tive que trabalhar muito voltado a vendas de produtos. A avó vendia, fazia pano de prato, então eu vendia pano de prato. Com 7 anos, eu saía vendendo pano de prato para ela. Andava 4 quilômetros e o dinheiro que nós recebíamos ali era o valor que nos sustentava para que a gente pudesse comer. Então, durante 7 anos até os 11 anos, nosso prato principal foi polenta, né, que é farinha de milho, e a gente comia. Então, o dinheirinho que a gente pegava, o dinheiro que eu comprava material para mim e para minha escola. E, às vezes eu ia fazer alguma atividade, então foi muita rejeição no começo da minha história. Eu ia fazer uma atividade na casa de uma tia, fazer uma capinar o pátio, e ela tinha uma padaria. No final, ela me mandava embora a pé, sem o dinheiro e sem nada para comer. Então, são coisas que foram marcando a história e foram dizendo, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? O que realmente... E você vai evoluindo, você vai crescendo e você vai trazendo essas dores com você. Você vai se machucando com essa história. E daí, quando a gente para, por que eu estou dizendo isso? Porque nada mais é nós, adultos, somos adultos com comportamentos de criança. Então, as nossas rejeições que vieram com a gente chega na fase adulta e começa a achar que isso é vida, que isso realmente, todo mundo vai me rejeitar, todo mundo não vai me trazer, me dar atenção, nem todo mundo não vai querer me ouvir, e começa a ter um monte de bagunça na tua mente, e você, às vezes, toma decisões diferentes que você deveria tomar para atingir objetivos maiores.
E você começa a ser travado em alguns momentos, né? Hoje, como a gente trabalha muito, né? A LSI, o pessoal que trabalha o método IP, deve ter trabalhado com esse ponto dessa reflexão, de entender o que aconteceu na tua infância, a paternidade, a maternidade, entender o que aconteceu para que você possa quebrar isso, perdoar isso, entender que isso foi um passado e se projetar para o futuro. Então, isso foi muito, a tomada de consciência é muito mais do que a gente imagina para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. Porque se você não tomar consciência de onde você está, você não vai conseguir tomar consciência para onde você vai chegar. Porque daí você começa a ser uma vítima, e a vítima, ela não prospera, porque se torna vítima da sociedade, vítima de meus pais, vítima da minha mãe, vítima da minha avó, vítima da minha tia, e você acaba o quê? Vivendo o teu passado e não você vive o teu passado, não consegue projetar o teu futuro e não consegue viver o teu presente. E são coisas da tua vida que, se você não ter a tomada de consciência, você acaba se perdendo. Então, se eu trago isso para o mundo dos negócios hoje, vocês não conseguem evoluir, a tua empresa não consegue prosperar, porque você não consegue ter uma visão de prosperidade, porque sempre há uma rejeição, sempre há um problema. Com 7 anos, 8 anos de idade, eu sofri um abuso. Eu sofri um abuso do meu avô. Que, se eu falo isso em live, gente, é porque eu estou curado. E se eu falo isso em live e hoje vocês conhecem a minha história e sabem a história que eu estou construindo, é para vocês entenderem que se eu conseguir vencer essa história de rejeição, de abuso, de decepção, eu tomei consciência de onde eu estou. E tomei consciência de onde eu quero chegar. Então, quando você entende entende aonde você está, e você entende que o teu propósito é o reino, que a tua vida é o reino, você está vivendo com um propósito muito maior. Quando você entende o propósito que faz você levantar às 4h35 da manhã durante 82 dias, você entende que o propósito é maior. Quando você sai da sua cidade, vai para uma outra cidade, para poder crescer, desenvolver, porque você entende que o teu propósito é maior. Eu acredito que nós todos aqui estamos nos preparando, mesmo que a gente tenha ciência de alguma coisa, mesmo que a gente, em algumas caminhadas, como a gente está andando junto, houve a tomada de consciência, eu acredito muito que nós estamos nos preparando para algo muito maior. Muito maior. Quando a gente fala em ser próspero, né, a viver a prosperidade, a parte financeira, eu sempre uso um termo. Você hoje, o dinheiro que você recebe, ser próspero financeiramente, é para que você consiga cumprir, é o combustível para você cumprir o propósito que é o reino de Deus. Então, eu quero trazer a consciência para você que eu tive esses embalos, eu tive essas dificuldades. Com 11 anos de idade, a minha tia chegou em minha casa e falou assim: o Wagner vai ser um homossexual, um drogado, a polícia vai estar na frente da porta dele, ele vai ser... Ela me amaldiçoou com 11 anos de idade. E isso poderia ter vindo na minha vida hoje como uma outra vertente. E a avó, antes de falecer, quando eu tinha 16 anos, ela disse o seguinte: Wagner, tudo que falam sobre você, faça o contrário, faça diferente. E a história, eu sempre quis entender como era ter família, porque, na verdade, eu não tive família, nem a parte da pai, nem a parte da mãe. Eu não tive conexão familiar, entender como eu nunca briguei com o irmão. Hoje eu vejo meus filhos brigando aqui, dá vontade de cala a boca, Pia. Eu nunca briguei com o irmão, com a irmã, porque eu não tive isso. E a minha mãe tem uma quantidade de irmão, meu pai é uma quantidade de irmão. E isso, de não ter essa vivência, poderia trazer vários outros gatilhos. Até me esqueci o que eu estava falando. Trazer vários outros gatilhos. Quando a minha tia falou isso, e a avó falou, faça diferente, eu só queria ter família, eu só queria entender. E eu pedia muito para Deus para ter uma família, para ter uma esposa, para ter uma família. E eu tive a oportunidade, hoje fazem 20 anos que eu sou casado, e Deus me deu uma família, tenho 3 filhos lindos,
Aquilo que a minha tia falou que eu seria, eu mudei. Hoje eu sou o único formado com 2 formações, vários cursos, com empresas de toda a minha família. Então, toda aquela maldição que foi lançada, eu rejeitei ela e fiz uma mudança de mindset. Eu tomei a consciência que aquilo não pertencia a mim. Eu tomei a consciência que aquilo ali não servia para mim. E hoje, quem vê eu trabalhando, quem vê os meus esforços, quem está convivendo comigo, é, eu tenho um hábito de vitorioso, porque o hábito é maior do que o resultado. Então, você ter o hábito, uma constância, ela é maior do que o teu próprio resultado. Eu tenho um hábito de vencedor, porque a história foi me conduzindo e foi me fazendo vencer desafios para chegar até aqui. E o que eu quero dizer para você, a tomada de consciência ela é importante. Você tomar consciência das suas emoções. A inteligência emocional fala que nós precisamos entender 3 princípios: gestão, governo e domínio. Você tem a gestão da sua vida, o domínio da sua vida, o governo da tua história, da tua vida. Ontem, quando o José falou, ontem o José falou, o José, o nome José é muito forte na minha vida, porque a história que José fez, onde ele passou, a quantidade de vezes que ele foi desafiado, mexe muito com a minha história. E José teve a consciência de que ele já era um governante. A tomada de consciência, ele ouvia a história de Jacó, ele entendia que existia um Deus muito maior, existe algo muito maior que tinha escolhido ele. Então você também é escolhido de Deus, para os seus projetos, para a tua história, para a tua vida, para aquilo que você precisa fazer. Então, quando a gente fala sobre tomada de consciência, a gente fala sobre a autoconsciência. Você ter uma visão de entender, de ter uma autoconsciência das coisas. Contando para você a minha storytelling bem básica, vocês conseguem entender que vocês têm uma história também e que vocês passaram por dificuldades também. Só que as dificuldades fortaleceram vocês para o dia de hoje. Se vocês estão aqui no G365, que é onde gestores, empreendedores, pessoas que querem crescer, estão sendo moldadas, estamos criando um ambiente, uma frequência de prosperidade, você tem que entender onde você está, entender o que você já passou da tua vida, e é daqui para frente criar uma nova visão, daqui para frente se posicionar para algo maior. Porque a tomada de consciência vai fazer você entender que o passado que você teve é apenas uma história que fez parte da tua vida. Ninguém vai conseguir apagar ela. Só que ela não pode te gerar dor. Porque você é obrigado a se projetar para o futuro, para grandes coisas que vão acontecer na tua vida. Consciência social, consciência ambiental, consciência emocional. Então, hoje, ter a consciência emocional é você entender quem você é, entender os sentimentos. Eu costumo falar, quando eu dou aula sobre gestão, que você, primeiramente, tem que se conhecer, para que você depois queira conhecer os demais. Em 2008, quando eu estava na GM, eu fui assumir o primeiro cargo de liderança, cuidava de 15 pessoas. E dali foi o primeiro momento que tudo aquilo que eu vinha na minha infância foi conflitado. Ali foi o momento que tudo que vinha da minha infância afloresceu, porque eu não era um bom líder. Eu queria que as pessoas fizessem o que eu quisesse que seja feito, da forma que eu queria que seja feito. E as pessoas têm os seus limites, têm as suas formas de trabalhar. Eu não entendia muito isso. Quando eu fiz o curso de coach, fiz o curso da Dale Carnegie, automaticamente eu entendi que, opa, o negócio é um pouco diferente do que eu acho. E eu comecei a entender, quando fiz um curso chamado Enneagrama também, eu comecei a entender as minhas emoções. Comecei a entender o que tinha acontecido na minha infância. Quando nós fizemos o PNL, começou a trabalhar sobre isso também, sobre o que tinha acontecido na minha infância que estava impedindo o meu crescimento. Então, 2008 foi o momento que eu digo que foi o marco da minha vida, que é onde eu entendi que eu precisava mudar, eu precisava entender o processo para que eu pudesse impactar vidas. Você não consegue impactar vidas se você não consegue trabalhar
na tua vida, porque eu, Wagner, não sigo líderes que não me inspiram. Pessoas que eu preciso ver naquelas pessoas uma liderança, mesmo que seja mínima, para que eu venha a seguir. Eu, Wagner. Então, eu precisava que esse sentimento que as pessoas tivessem de mim também, que eu fosse um líder que elas quisessem seguir. Porque é diferente quando o José falou sobre liderança de Jesus. Então, quem foi o meu modelo? Foi Jesus. O que Jesus faria? Então, como é que Jesus trabalha com essa tomada de consciência? Como é que Jesus nos projeta para o futuro, para algo maior? Então, é esse trabalhar da gente ter consciência das nossas emoções, quando a gente chega no extremo, quando a gente está cansado, quando a gente está sobrecarregado, como é que a gente age? Como é que a gente trabalha com pessoas? Como é que a gente se relaciona? Porque a gente pode impactar o nosso social, o nosso físico, o nosso mental. Como é que a gente desenvolve? Como é que com essa consciência que você tem dos seus comportamentos, das suas atitudes no decorrer do dia? Então, isso é bem importante nós entendemos o que é tomada de consciência. É você ter a consciência de coisas que você passou, ter consciência de quem você é, ter consciência de onde você vai chegar, onde você quer chegar. Então, tomada de consciência é você entender o teu presente. Vítima, quando você vive no passado, você é uma vítima, você vive, as coisas não fazem sentido. E o vítima não prospera. O vítima não toma para si as dores. O vítima, ele rejeita que ele é responsável pelas coisas. Então, algo que eu quero dizer para você, o conselho que você dá para as pessoas, eu quero que você escute ele. Porque a gente é muito bom de dar conselho para as pessoas. Então, comece a seguir os conselhos que você dá para os outros. Isso é um grande diferencial, porque a gente é muito bom de mapear a vida das pessoas e dar conselhos. Então, comece a seguir os conselhos que você dá a outras pessoas. O resultado que você não tem se esconde atrás de tarefas que você não faz. Mude esse mindset. Onde eu falei na minha live que é o que você está fazendo que deveria parar de fazer para alcançar os seus objetivos. E o que você não está fazendo que deveria começar a fazer para alcançar os seus objetivos. Então, o resultado que você não tem se esconde atrás de tarefas que você não faz. Comece a fazer. Comece a se desafiar. Comece a mudar a sua história. Comece a entender que você tem a oportunidade de mudar uma geração. E a primeira geração que você vai mudar é a geração da tua casa, a geração da tua família. A primeira geração que você vai transformar, o primeiro ministério que você vai transformar vai ser a tua família. Então, eu pedi muito a Deus para ter família. E hoje eu sou responsável por uma família. Sou responsável por eles. Tudo aquilo que eu passei, que eles não venham passar também. Então, isso, para mim, é uma tomada de consciência. Para mim, é entender que eu vou ter as dificuldades, que eu vou passar os momentos difíceis, que eu vou ter provação, mas que a minha história vai poder ajudar outras pessoas a crescerem também. Que a minha história vai impactar outras vidas também. Todos nós, independente de quem seja, temos storytellers que vão impactar a geração. E eu bato muito isso nas lives. Você tem que clicar o botão e começar a gravar. Porque você pode estar, em uma frase, estar movendo uma família, movendo uma pessoa, que essa pessoa pode impactar o mundo. Uma pessoa que você pode estar transbordando na vida dela. Ninguém consegue, gente, impedir a vitória de quem não desiste. Eu nunca desisti. Então fica para você. Ninguém consegue impedir a vitória de quem não desiste. Então, isso eu falei ontem. Quem estava na live ontem viu. Não desista.
Não desista. Eu tinha tudo para desistir também. Mas eu tenho um alvo. Quando o Ali falou sobre a atividade que eles tiveram lá no Mind, que foi o paintball, ele fez um link que uau, tem a arma, tem o alvo. E daí, automaticamente, para você acertar o alvo, você tem que mirar. Você tem que focar. Agora, você não consegue direcionar como é que aquela bala vai, né? Bala, né? Aquela vai se movimentar. Mas você sabe onde você quer chegar. Então, para que você tenha foco, você precisa de um alvo. Para que você tenha foco, você precisa de um alvo. Então, eu tenho um alvo. A minha história hoje é uma cicatriz. Eu olho para ela, toco ela, mas ela não me dói mais. E você só consegue ensinar aquilo que você já foi curado. Se você não foi curado, você não vai ensinar ninguém, você vai machucar as pessoas. Então você tem que entender, a tomada de consciência será que eu estou machucando pessoas? Será que eu estou impactando vidas? Será que eu estou conduzindo pessoas a algo maior? Então entenda que tanto a crítica quanto o elogio, eles têm um propósito só na tua vida, te paralisar. O Pablo fala algo que eu acho muito legal e faz muito sentido para mim. O elogio não é bom comer, o elogio é bom cheirar. Porque automaticamente o elogio, ele é algo que você respira, gostou, vira a página e continua. Porque senão você vai querer, só querer. E você vai viver a tua vida querendo se alimentar de elogios. Isso faz sentido para você? O elogio não é para que você venha comer, ele é para cheirar. Muito bom teu trabalho, Wagner. Muito bom teu trabalho, Nilton. Muito bom trabalho, José. Muito bom. Cheira, obrigado. E continua. Porque você não precisa de elogio para viver. Se você tiver a tua identidade bem definida, a Bíblia fala que você é imagem e semelhança de Deus. E, e outro versículo que me toca muito é: no ventre da tua mãe eu te escolhi. Então você já foi escolhido por Deus. Você já foi aprovado por Deus. Você não precisa ser aprovado pelo homem. Que é o único sentimento que nós temos quando subimos ao palco para poder falar algo para multidões. A única coisa, o sentimento que vem no nosso coração é o medo da falha, da gente falhar. Por quê? Porque automaticamente nós não temos nossa identidade bem definida, reconhecida. Queremos ser reconhecidos pelos outros, mas aquele que é o nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor, já nos escolheu. Isso é forte, gente. Isso é muito forte. Primeira vez que eu ouvi isso, que o Pablo estava ministrando sobre isso no 21 dias, eu fiquei muito inquieto, porque eu não estaria fazendo uma live agora para você aqui, porque eu teria um script aqui lindo, maravilhoso, para poder estar transbordando na tua vida. E uma das metas dos 130 dias de live que eu estou fazendo eu não posso ter script. Eu tenho que viver aquilo e falar para vocês. Tudo que eu estou falando é uma vivência, uma história. Essa frase, eu quero que você guarde essa frase que eu vou dizer agora. E ela foi muito forte para mim. Tudo isso é tomada de consciência, tá? Mas pega essa frase. Olha só. Não peça a Deus para guiar os seus passos se não estiver disposto a mover os seus pés. Dá o passo que ele dá o chão. Não peça a Deus para que guiar os seus passos se não estiver disposto a mover os seus pés. Dá o passo que ele dá o chão. Então, você ser disposto
a você pedir para Deus, Deus me guia, e você não está disposto a se movimentar, então não faça isso. Porque a grande maioria das vezes, quando você pede para Deus te guiar, você a mesma coisa você pegar para o teu pai, o teu filho pegar a tua mão e dizer assim, pai, me leva até ali. E você for caminhar com ele e não quiser ir. Então, se você não quiser se movimentar, não peça para que Deus venha guiar os teus passos. Porque muitas vezes você vai ter que dar um passo onde não tem chão, porque quem coloca o chão vai ser Deus. Tem gente que torce por você, tem gente que ora por você, e tem gente que precisa de você. Então, quando eu falo da storytelling, de você contar a sua história, de você transbordar na vida de pessoas, eu estou dizendo para você que você tem algo muito grande, que dentro do teu convívio, dentro da tua ambiência, você pode transformar vidas. Dentro do local que você trabalha, da escola que você estuda, do ambiente que você está, você pode transbordar em vidas. Muito cuidado em mesas que você senta. Semana passada eu tive uma experiência sobre isso. Porque a mesa que você senta, ela define a frequência que você vai ter, a ambiência que você vai ter. Às vezes a gente não quer se levantar para ir para a próxima mesa, porque a gente não quer falhar com as pessoas, mas a gente opta por falhar por nós mesmos, com a nossa própria vida, com a nossa própria história. O ato de você não aprender a dizer não, ele é maléfico. Quando eu falo do não, eu uso o exemplo do terreno. Nosso mindset é o nosso terreno. E pessoas, todas as pessoas têm. E às vezes, quando pessoas querem pegar nosso terreno limpo, querem pegar os seus carrinhos de mão, de sujeira, de entulho do terreno delas, e não querem mais, elas jogam no nosso terreno. Só que elas só vão fazer isso se nós não soubermos falar não. Eu não quero isso. Então, aprender a dizer não é uma grande sacada para que você possa ser próspero. E o dizer não é uma tomada de consciência. Não estou dizendo que você tem que ser estúpido com as pessoas. Estou dizendo que você tem que valorizar você. Quando eu falo em valorizar, a gente volta na inteligência emocional. Governo, domínio e gestão. Você tem que aprender a governar sobre a tua história, sobre a tua vida. Porque o governo faz com que você tenha a habilidade de dizer não, eu não quero, eu não posso, eu não quero. Uau. Seja o exemplo de determinação para que outras pessoas, além de conquistar o seu objetivo, alguém vai lhe dizer, por sua causa eu não desisti. Sabe que isso já acontece na minha vida e isso tem que acontecer na vida de você. Você tem que ser um exemplo de determinação. Você tem que ter uma história que as pessoas tenham vontade de contar. Eu uso uma frase que eu gosto muito, que crie histórias que a geração futura tenha orgulho de contar. Então, seja um exemplo de determinação, de foco, para que as pessoas possam dizer para você, por causa de você eu não desisti. E aqui no grupo nós temos pessoas assim, pessoas que nos motivam, pessoas que nos conduzem, pessoas que toda manhã nos dão uma energia, sabe? Fazem com que a gente queira viver o sobrenatural de Deus. Eu desafio você a tomar consciência realmente do que está aprendendo você de ser maior, de ser melhor, de poder viver grandes coisas de Deus na tua vida. Se você ainda não tem esforço, não tem resultado, se você não é um exemplo de resultado, se você ainda não é um exemplo, sabe, as pessoas não te olham como exemplo de resultado,
Então, seja um exemplo de esforço. Pode. Seja um exemplo de esforço. Esforço. Fica automático, o sucesso vem atrás de você. Então, isso... Uau! Viram? Deu uma trovoada. Tá chovendo. Quando eu falo essa frase que se você não está disposto a ser criticado, não merece triunfar, tudo na vida tem um preço. Eu me lembro que quando a gente coloca a semente na terra, coloca na cova, e a gente coloca a terra sobre ela, a gente gera uma pressão sobre essa semente. E a forma essa pressão consciente, a pressão necessária, faz com que a semente faça todo o processo para crescer a árvore. Então, para você triunfar, você tem que entender que você vai ter períodos na tua vida que vai existir, sim, a pressão. Pessoas vão lhe pressionar. E uma frase que eu acho que as pessoas não interpretam muito bem: eu não vivo sob pressão. Então, se você não vive sob pressão, você não vai prosperar. Porque a pressão é necessária para que haja o crescimento na nossa vida. Tudo que você tem hoje é sob pressão. A comida que você come hoje, você faz ela sob pressão. E a natureza nos ensina que a pressão é natural, é necessária para que haja um crescimento. Tem um código que eu gosto muito sobre essa parte da semente, que fala que Deus nos dá a semente, Deus nos dá o crescer, Deus nos dá o frutificar da árvore, mas Deus não planta para nós. Então, o plantar e essa parte de colocar a pressão, ela é necessária para que você possa crescer. Então, quando você tem uma intolerância com o seu presente, sabe, com coisas que estão acontecendo, você vai construir o seu futuro. Então, a tomada de consciência, gente, é vocês entenderem que vocês são especiais, que vocês vão impactar uma geração, que vocês, como empresários, como líderes, como gestores, têm a possibilidade de movimentar uma geração. Existem muitas pessoas sedentas por ouvir você. Então, comece a se desafiar, comece a clicar nesse botão gravar, comece a falar para multidões, ou fale para um, dois, não interessa, comece a transbordar em vidas. Uau. Quando você acredita em si, se torna o melhor aliado dos seus sonhos. Quando você desacredita da sua própria capacidade, se torna o seu pior adversário. A batalha mais dura que você vai enfrentar é aquela que acontece dentro de você. Então, a tomada de consciência emocional é muito, muito importante para que você possa ter grandes resultados na sua vida. Galerinha, Deus tem um grande projeto na vida de vocês, na nossa vida. Nós vivemos o propósito do reino, impactando vidas. Estamos juntos, até depois do fim, e obrigado pela oportunidade. Esse é o Wagner Soares. Que cara é esse, rapaz? Me transbordo? Não vou dar parabéns, não, viu, cara? Não vou dar. Por quê? Isso é normal, né? Todo mundo fica aí, parabéns, 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 parabéns. E fantástico, tá? Deus está te usando de uma forma muito especial. E continue assim, transbordando e transformando vidas. Pode ter certeza que ela está transformando a vida de muita gente. Quem fica todo dia só batendo palma é porque não quer caminhar do lado. Fica de longe, igual plateia. Eu não quero ser plateia na sua vida, tá? Entende isso?
caminhando para o seu lado. Vamos junto, Milton. Vamos caminhar junto. Até porque, né, Nilton? Vai só cheirar mesmo, né? Meu amigo. Então, eu vou seguir na onda também, vou segurar aqui meus aplausos. Também eu quero estar do seu lado. E que alegria. Rapaz, você falou muita coisa aí que eu já captei aqui, né? E segurei para poder usar dentro do meu estado de consciência. Lembra quando eu comecei, o tema que eu comecei aqui no GT63, GT65, foi Mindfulness, né? Que é justamente, né, o estado de consciência plena. E quando você traz esse tema com essa abordagem, que chama de tomada da consciência, rapaz, eu fiquei viajando aqui enquanto você estava falando. De fato, né? Aí eu falei, cara, o que é essa tomada, né? Tomada de algo que às vezes tenta nos escapar, então, ou tenta ser roubado de nós. A nossa atenção hoje, como um dos ativos mais importantes que nós temos e sobre a mira, né, sobre a mira da mídia, sobre a mira dos negócios, ou quando você faz um tráfego pago, quando você faz todo mundo está querendo roubar a sua atenção, né? E esse estado de consciência, ele está sendo disputado aí ferozmente. A galera está investindo para disputar a sua atenção. E é onde você está mirando, onde está seu foco, né? E aí vem tudo. E essa tomada da consciência, cara, ela é um desafio hoje, né? Você está lutando contra todo esse armamento, esse arsenal bélico que vem para poder tirar você desse estado. E é muito interessante quando você fala lá de você perceber, cara, o que você está deixando de fazer, o que você não faz hoje, que você deveria estar fazendo, né, para poder continuar se movimentando rumo ao alvo. E também o que você não está fazendo que você tem que passar a fazer. Então, isso aí é chave, cara, é uma chave diária para você é uma das perguntas muito boas para ser feita todo dia quando você acorda. Cara, hoje eu quero pegar algo que eu não estou fazendo e vou passar a fazer algo que eu deveria estar fazendo para poder aumentar, né, aquele 1% diário, para poder fazer Sim. aquela diferença daquilo que eu fiz ontem e não ficar dentro de uma zona de conforto. E o que eu estou fazendo que está me atrapalhando? Quais são daquilo que o Newton estava falando, de ação e reação? É muito legal até citar isso. Qual a ação que eu estou deixando de tomar, né, que me leva a movimentar pro meu alvo, né, porque me leva a cumprir meu propósito? E qual a reação que eu devo deixar de praticar? Aquela reatividade que às vezes é natural de alguém. Eu estou sendo... Aquela pessoa me irrita, aquele comportamento me tira do sério. Qual que é a reatividade que eu devo abandonar para melhorar o meu comportamento, amadurecer e também deixar fluir melhor com o meu alvo? Então, essas duas coisas aí para mim, são lições diárias que já vai te ajudar a começar muito bem o seu dia aí, para evoluir e fazer ele ser diferente de ontem. Então, Ali, só elogiar eu não repetir, vou, né? mas agradecer eu vou demais. Certo, Gratidão, meu tamo amigo. junto, tamo Vou junto. voltar um pouquinho aqui, deixa eu complementar o Alessandro com essa fala dele, muito especial, muito bem lembrado. O tanto que os assuntos e as lives que a gente vem fazendo têm conectividade. Uma conecta com a outra de uma forma absurda. E isso é um mover do Espírito sobre nós, tá? Isso é muito bom. Gente, quem mais aí vai falar, pode abrir o microfone. Eu já falei demais. A história da gente, se a gente for deixar levar pela história da gente, a gente não é ninguém. A história que o Wagner falou aí, eu fiquei assim, encantado. Ele não pode falar elogios, né? Mas é isso aí. É olhar para frente e procurar sempre mostrar ser um vencedor.
eu sempre falo assim, eu sempre tive na minha história também, sempre pessoas que me apontavam ao contrário, ele queria me derrubar, e eu sempre trabalhando, mostrando para essas pessoas. A partir do momento que eu parei de mostrar para as pessoas o que eu queria fazer, eu comecei a mudar. Eu parei de mostrar para as pessoas, comecei a mostrar para Deus. E você começou a mostrar para Deus, né, aquilo que você quer, você começou a pedir para Ele. Na frase que eu falei lá na minha live, você falou ela aqui também, né? É, se você não sabe para onde vai, então não adianta você pedir a Deus. Então, Ele coloca o chão, realmente. Ele coloca o chão para a gente pisar. Ah, mas se eu não quero pisar no chão, ele não vai em momento nenhum ele vai falar assim, ó, eu te dei o chão para você pisar. Cabe a você se quer pisar ou não. E a gente vai criando, a gente vai moldando aquilo na nossa vida de tal maneira que a gente começa a acreditar que ele é o nosso mestre. A gente tem que ficar acreditando nas pessoas, porque o diabo, às vezes ele entra nas pessoas para nos desviar, né? Para não mudar a nossa rota, mudar nosso alvo, mudar nosso trajeto. E a gente quer aquilo para a gente, mas o diabo vem em outras pessoas para tirar aquilo da gente. Aí a gente começa a ver o quanto nós somos importantes para as pessoas, para nossas famílias e para Deus também. Então, fica a mensagem para todo mundo. Ouvir mais o eu, né? Ouvir mais o Deus e ser mais firme nas nossas decisões. E caminhar sempre de cabeça erguida. Igual você falou uma frase do Pablo, também ouvi um negócio dele também, eu achei muito interessante. Nunca tentar olhar para o lado, né? Ah, olhar para o lado, porque quando você vai olhar para o lado, você já tenta olhar para trás, né? Olhar sempre para frente, caminhar para frente, focar naquilo que você quer. Então, esse aí é o firme aí para todos nós aí, seguir para frente. Nós já somos vencedores. Obrigado, José. Bom. Ô, Wagner, Oi. você não é 10 nem é 100, você é 1000, garoto. Você é Ah, incrível. uhum. Senhor Jesus, continue te abençoando, te direcionando, e que essa história realmente ela possa brilhar em muitas vidas, impactar. Tá bom? Eu também estou aqui anotando tudo. Ai, coisa boa aprender, né? E é importante ver teu crescimento, né? Teu crescimento. Eu lembro, vou contar isso para vocês. Eu lembro que um dia eu estava assistindo, eu estava aqui no Instagram cedo, aí de repente eu vi a live dele. Aí eu falei, vou olhar o que é isso, a gente ainda não tinha se encontrado. Aí eu cliquei, vi esse garoto de cabelo espeta caju, aí eu fiquei olhando, aquele garoto com a voz tão mansa, tão assim, eu falei, nossa, esse cara é estranho, que voz é essa? Aí eu fiquei olhando. Mas algo me chamou a atenção, que era a doçura, que era a forma meiga de ensinar, e eu fiquei ali, tinha acho que 2 pessoas assistindo. Aí ele falou, olha, o comandante entrou, tal. Aí, tá bom. Aí falou comigo, e aí eu fiquei vendo, e comecei a ver, assistir as lives dele. Aí quando eu olhava, tinha 2 pessoas, tinha uma pessoa, eu disse, não, eu tenho que dar uma moral para esse cara, eu vou ficar escutando ele aqui. Aí eu comecei a assistir o Wagner. Quando foi um dia, eu estava vendo isso, estava na minha cama deitado, o Messias estava assim, ele falou assim, esse cara aí não sabe nem o que ele está falando. Eu falei, não fala isso dele, eu ainda não tinha conhecido o Wagner. É bom saber disso. Vou falar com você Olha como depois. são as coisas, gente. Eu falo, Messias, não fala isso, ele está se desenvolvendo. E você que não fala nada, depois ele vai ter que te pedir perdão. Eu estou contando isso em público. Igual você revelou Mas isso agora. é testemunho. Valeu, Isso é Messias. testemunho. Messias, a gente conversa aí tudo depois. E o Messias, ele não se permitia assistir ninguém, cara. Eu ficava assistindo as lives e ele nada. Aí
E eu fiquei até o dia de eu encontrar com o Wagner, aonde, rapaz? Aqui em São Paulo, nunca imaginei. E quando eu chego na fila do café, quando eu cheguei na fila do café, que eu olho e digo, ei, eu te conheço. Olha aí, nosso amigo Carlos. Lá do café foi um Tá susto todo que eu mundo levei, me gente. ouvindo? Deu um bug aí? Como é que tá o negócio? Estou te ouvindo, senhora, assim, pode falar. Lá no café eu Ah, levei um tá. E aí susto, né? foi Assim, que meu eu tive o Deus, primeiro contato. era assim. Lá no café foi um susto que eu levei, Ah, mas até onde que me conhece? Né? Tava em São Paulo, nunca tive em Alphaville. E daí a gente viu o poder da internet, aonde é que ele pode chegar e é. impactar pessoas, né? Mas o Messias, eu E as converso com ele coisas, elas depois. não... E as coisas, elas não acontecem assim, por acaso. Não tem gente lá, por acaso. Não. A gente não se encontrou por acaso, nós não viemos por acaso, nós não estamos aqui por acaso. Realmente, nós temos muita influência, viu? Tem muita gente olhando para nós. Nós não temos como voltar atrás e não temos como retroceder nem desistir. A gente precisa ir, porque tem pessoas que vão vir atrás da gente, seguindo os nossos passos. Tá bom? Beijo para todo mundo, é um prazer estar com vocês. É, eu tô sem voz ainda. Não voltou. Meu pai. Desde Foi o no, método. foi no IP? O caso foi no IP? Ricardo, mas pode falar, rapaz. Essa voz aí ficou top. Aí É, ficou, oh, meu Deus do a, céu, Fácil trans, Wagner. olha aqui, ó. Já que a live para transformação é transforme. Bora! É, Pode falar, Transforme a vida Carlos. da galera aí. eu vou falar um pouquinho, que agora eu vou ter uma mentoria hoje. Hoje é com a Ana Lucchini. Mas, primeiro com ela. Era com o Pablo, só que eu acho que o Pablo, ele tá se divertindo tanto lá no Desfrute, que ele cancelou. Eu tô vendo as fotos lá. Sobre o IP, isso aí depois a gente fala aí para vocês um pouco a transformação que foi. E sobre você falar, Wagner, do passo, na hora que você falou, eu olhei até para cima e falei, uou, que me veio uma passagem que acho que ninguém entende o que é isso. O quão poderoso que é quando Jesus chega para o Pedro, vem? Uhum. Falei, caraca, velho. Ufa. É simples. É simples, gente. É só dar o passo. Ele vai segurar a gente. Daí vem, cara. Eu posso ir até aí? Tem, né? Né? Vem. Vem. Nem, como é que vai ser? Nem não perguntou como é que vai ser. Não, só vem. Daí ele podia falar, mas tem água, eu vou me afundar. Não vem. Muito forte isso, cara. É muito forte. E aí eu falei uma coisa, acho que a Iraci, o Pedro, eu acho que o Ale também ouviu lá no Mind. O tanto que falar é difícil. E aí a gente está toda hora vendo como que faz. Rapidão. Ô, Fernando, bom dia. Estou terminando uma live aqui com os guri aqui, eu já converso com você. Tudo certo aí? Tá. Os caras já começam a entrar agora. Eu cheguei e falei que não existe o passado é história, não existe futuro, e o presente é uma dádiva. Então, se a gente não começar a falar o agora, a gente não vai ter história, igual você falou. Se a gente começar a falar agora, a gente não vai ter o futuro. Ele não existe, mas você não falar não existe, não tem como. Não tem como você construir. Projeção, né? Projeção. Então comece a pensar como falar, porque essa vai ser a semente que vai estar lá e que vai romper a terra. Lembra do que o Ale falou? Que vai ter a tomada de decisão. Tomada. Vamos separar a palavra e ver.
A gente tem que tomar essa Bom dia, decisão. Fernando. Bom dia, Amadeu. Tudo bom? Bom, Lê. Mas eu tava Gente, na live aí, para tocar aí, como Amadeu. Deus. Obrigado, Carol. Não, Obrigado. você Meio gripado, meio baqueado da Wagner. Rapaz do céu. É interessante, né? A gente falar do passado, né? Mas o passado é o que nos molda, né? Que somos hoje. É decorrência do que nós fomos. E tem uma frase, se não me engano, é do Chico Xavier, né? Que a gente não pode mudar o passado, né? Mas a gente pode fazer um novo fim. Então a gente pode mudar agora, né? Se a nossa vida, se na nossa trajetória as coisas não estão indo bem, a gente tem essa condição, a gente tem sempre a oportunidade. Todo dia que o sol nasce é uma oportunidade nova para a gente mudar agora para fazer um novo fim, né? Um fim melhor. E é isso aí, meu amigo. Não vou dar os parabéns também, porque ninguém te deu, então é 4 estrelas, tá? 4. Gente, vocês são os amores, gente. Mas é isso, eu acho que... Não existe mais palmas nesse grupo, existem estrelas. Não, mas eu acho que é interessante ser isso, entendeu? Porque o elogio tem que ser cheirado só, né? Eu acho que eu acho que o feedback é muito Mas importante, né? você sabe que eu pratico isso já há um bom tempo? Há um bom tempo mesmo, faz vários anos, muitos anos mesmo, que às vezes o pessoal pede aí, dá sua nota, né? Você entra num site, ou faz um serviço, ou entra numa loja. Dá uma nota para mim. Aí eu olho, às vezes eu fui muito bem atendido, às vezes eu fui muito bem tratado. Aí tem lá 0 a 10, vou te dar um 7, tá bom? Pô, mas por quê, né? Falei, porque se eu te dou 10, você não tem mais para onde Nunca evoluir. mais eu peço avaliação do André. Não é nem que ela catuça. Eu não dou 10 para ninguém, meu amigo. Para ninguém. Não é porque eu tô sendo ruim, mas é para... Você tá sendo ruim mesmo, né? Sendo ruim. Não, Nem um porque novezinho, nem um Vamos mudar. novezinho. se você Mudar o nome Que tem na questão da nota tem um porquê, né? A pessoa pensa, pô, por que ele está me dando 7? Não, porque eu ainda tenho que evoluir, eu tenho que crescer, eu tenho que desenvolver. Não é porque ele não chegou aos 10, é que ele tem ainda a chance de desenvolver mais. Você pode ser mais, né? Você sempre pode melhorar. Interessante, Pedrão. viu? Gostei da tua projeção de Tô te incentivando. incentivar. Exato. Aproveitando aqui, que já que eu abri o verbo aqui, Wagner, essa tua frase, junto com o José ali, impactou muito, viu? Uau! Quando a gente toma, que nem eu falei ali, né, na frase, não peça a Deus para mostrar o caminho se você não estiver preparado para caminhar. Eu estava pensando aqui, e me veio a visão de José, né? Quando ele recebeu o sonho, né? O sonho do sol, a lua, as estrelas se curvando a ele. Se ele não tivesse preparado para caminhar, veja tudo que ele passou durante todo aquele período. Ele tentou mostrar o caminho para o povo e o povo não identificou. E ele foi escravo, ele foi humilhado, passou um deserto tão grande para ser um governador, né? Então, assim, eu vejo nessa frase essa história. Muitas vezes nós não temos aí uma dimensão para identificar o que é o caminhar, né? O que é, Senhor, está no propósito, né? Me ensina o caminho. Mas você sabe quão grande é esse caminho? Aonde você tem que passar para você chegar na vitória lá no final? Né? Então, mexeu muito comigo essa frase, viu? Vou meditar muito sobre isso. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Olha, mexeu muito comigo, viu? Espiritualmente, mexeu muito comigo. Parabéns.
Esse é o propósito, sabe? Propósito. Gente, eu Olá, agradeço meus muito. amigos. Bom dia. Opa! E aí, Fala, Wagner? Rafael! Beleza? Tamo junto, coisa Bom dia a boa. todos aí. Galera que conheci alguns aí em São Paulo, tive a oportunidade. Muito bacana. Palavras muito ricas aí, meu amigo. Bom Tamo dia junto, a cara. todos. E assim, a gente vê que o dia que as pessoas perceberem, né, que esse deserto, essas dificuldades, né, essas barreiras, vem como benefício para a gente poder aproveitar isso e crescer, né? Então, vai fazer total sentido para todo mundo, né? Que, como o Napoleão Hill mesmo fala, né? A gente cresce nas dificuldades, né? É aí que a gente, o sapo pula. E aí a gente vê que por onde a gente começar? É pelos hábitos, né, cara? Igual você falou, a gente tem que ter. Eu tô numa mudança aqui cabulosa mesmo, na questão de saúde e tudo, né? A gente vê que o hábito, a constância é muito difícil, né? Eu tava correndo aqui agora, tô aqui em Anápolis, na cidade maravilhosa. Aí a gente vê, cara, como que é difícil. Tem dia que a gente acorda, né, desanimado, né? Que não é o dia, mas a gente tem que estar ali constante. E tudo isso é para crescimento e a gente mudar o mindset. Mas abração aí para todo mundo, quem pude conhecer, quem eu não conheço, a gente ainda vai topar. Abração aí Você é para todo muito mundo. amado, Rafael. Você é muito amado. Coisa boa te ver aqui, cara. Valeu, Obrigado meu por querido. seu comentário. Eu achei, olha, muito bom. Eu estou bem feliz de ver você. Coração. Venha transbordar com a gente, Rafael. Venha transbordar com a gente. Vamos organizar assim. É. Tamo junto. Sobre Facebook, eu não posso falar nada, gente. Facebook, o Rafael domina tudo. Ô, Nilton, já marca a data para esse homem aí, Nilton. Isso aí, isso aí. Rafael, quem fala de Face, fala com o Rafael. Que isso. Tamo junto, Que é mano. todo mundo aprendendo. Valeu. Coisa boa. Muito boa. Bom dia, bom dia, bom Ô, dia. Pedrão, eu pensei que o Pedrão ia falar aqui. Ô, Pedro, falou do meu cabelo espetado. Falei, o Pedro não vai falar na minha live, cara. Vou ter que fazer o método IP 139. Já tem data marcada, dia 27, 28 agora, setembro. Já? Sério? Já falaram que já tinha data marcada. Eu também achei estranho. Não gosto de anunciar esse trem antes, dentro do clima, mas bom, se falar, tá falado. Wagner, esses negócios, né, assim, é engraçado tudo que você falou sobre a sua infância, no sentido do seguinte, são tantas adversidades que você teve que você conseguiu, né, superar, né, e tá onde você tá, igual a Iraci mesmo falou, ter ainda, né, essa parte, ser essa pessoa boa que você é, e isso é foda. Tipo assim, eu tiro o chapéu para você e provavelmente cada um de nós aqui vai estar sempre tirando o chapéu à medida que a gente vai conhecendo ainda mais uns aos outros. Eu, né, falando assim de mim, da minha infância, eu estava lá no IP, eu não lembro de muita coisa, é estranho, eu tenho que descobrir por que isso. Por que a minha memória ela é meio ruim? Mas eu não sei se, pelo menos a outra parte, né, vendo a dificuldade que você teve, essa parte financeira lá na minha casa nunca foi problema, sempre foi muito tranquila. E isso, na verdade, eu acho que foi até um problema para mim, porque quando eu saí de Belo Horizonte, vim para Pirapora, aí você vê o tanto que você não está preparado para o mundo, sabe? Porque às vezes você é criado naquela. Foi o que meus pais me deram, não tenho nada contra, né? Assim, agradeço a todos sempre, mas a gente vê como é que, às vezes, até na facilidade demais, isso dificulta. Então,
parabéns. Assim, apesar de ninguém ter, né, querer dar assim, tipo, não é pelo. Mas, cara, você tava aí matando um leão por dia desde pequeno, cara. Sabe? Então, top. E eu ainda vou fazer uma regressão, descobrir o que. Por que eu não lembro? Jorge. Tamo junto, tamo junto. Pedro, cara, você sabe meu carinho por você, cara. Eu queria te dar um abraço agora, sabe? Ele bem. Tamo junto. Vamos dar um abraço no peito de todo mundo, gente? Vamos lá? Pedrão, é seu, cara, esse cara. Você Ele é sabe bem que fortão, imagina meu abraço bem aqui, forte. fortão. Assim, Meu amigo, sinta-se abraçado aí, viu? A gente te ama mesmo demais, tá, cara? Você não sabe Como a diziam os meninos, conexão um que você abraço criou de com a urso, gente. né? Um abraço de urso bem forte. Eu na live aqui da Iraci aquele dia, eu acho que é aquele negócio, né? As histórias aqui de cada um, realmente, ela transforma a vida do outro, né? Aquele dia mas foi assim, eu a chorão. gente, Hoje, Não, mas cara, aquele dia imagina. lá da Iraci também, o Nilton, ali uhum. também, mas é foda, cara. Assim, você vai vendo essa storytelling é bravo quando tem storytelling aqui no grupo. Não, e eu vou te falar um negócio. Você vai fazer essa regressão, você vai entender o porquê e você vai trazer ela pra gente. Uau. Pode ter certeza. Bora, Entendeu? Porque você é um cara especial demais, bicho. Entendeu? Não estamos aqui puxando seu saco ou falando coisa para poder levantar seu ego, não, tá? Você é um cara muito especial e todos nós aqui, cada um sabe do valor de cada um, né? E a gente vê aqui tantas diferenças que tem aqui que se complementam, entendeu? Que se complementam na história, se complementam no objetivo, no alvo, se complementam em todo sentido, né? E não tem explicação. Acho que esse grupo aqui ele foi criado por um ser maior e ele realmente pegou essa galera que falou assim, gente, ó, vamos ali, vamos juntar ali um grupo porque vocês precisam transbordar e vocês precisam realmente tocar a vida de outras pessoas. Não é fácil fazer isso que você fez aí agora, realmente se entregar, entendeu? Não, ao vivo. Não, cara, mas tem que ser. Eu acho que a gente está aqui para isso. Assim, ó, Pedrão, todo mundo te acha especial aqui, mas quem te acha muito mais especial sou eu, porque o único que tomou café contigo no domingo de manhã fui eu, né? O resto, ninguém mais tomou café no domingo de manhã com você. Desceu lá naquele frio, ficou contigo lá. Então, o resto, tudo aqui gosta de você, mas o único que desceu lá fui eu. Então, para você ver como eu sou um cara, eu vejo você como algo muito mais especial do que os demais, entendeu? Você foi lá para ganhar o café dele. Não, o pior. Não, Ele desceu, aí ele ganhou. Naquele... O pior foi André, que depois desceu. Nossa, você é O interesse foi de ganhar o café. O interessante foi de ganhar o café. Não tem porquê. E eu nem pensei em ganhar café, nada, cara. Eu queria ficar com